querido, graças e paz, seja bem-vindo aí à segunda parte do nosso estudo sobre as epístolas de Paulo, né? E como eu falei, eu creio que essa vai ser uma série grande, mas que vai abençoar demais a sua vida. Estamos na Carta aos Romanos, vamos para os capítulos 2 e 3 hoje, amém? Na primeira mensagem dessa série, se você ainda não viu, volte lá. Nós falamos um pouquinho do contexto histórico dessa carta aos Romanos, falamos um pouquinho, né, da data, aproximadamente 60 depois de Cristo, né? Falamos aonde Paulo escreveu essa carta, certo? E hoje vamos falar dos capítulos 2 e 3, ok? No capítulo 2 começa a gente aqui falando, né, tendo uma visão da condenação. Então, o capítulo 2 fala de condenação. Só que essa condenação ela vai acontecer sobre os que se justificam a si mesmo de modo particular. Nesse caso aqui que a gente vai observar agora, a condenação que vai ser falada, né? Já a gente vai ver a condenação sobre os religiosos, mas nesse primeiro momento, até o versículo 16 do capítulo 2, né? A condenação ela vai se dar àqueles que se justificam a si mesmo, né, de modo particular, ok? Então começa assim, ó, capítulo 2 de Romanos. Portanto, és inexcusável quando julgas o homem, quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas o outro, pois tu que julgas fazes o mesmo. Como começa de maneira poderosa esse capítulo 2, né, irmãos? Ele fala da imparcialidade de Deus também. Então, quando ele fala assim, portanto, és inexcusável, é a mesma coisa que está dizendo aqui, portanto, é indesculpável. Ou seja, não tem desculpa quando julgas. Ou seja, quando você faz juízo, quando você critica, você fica indesculpável. Quer um conselho? Com todo o amor? Cala a boca. Para de falar da vida dos outros. Toma conta da sua vida, crente. Para de julgar. Para de julgar. Amém? Isso serve para mim também. E espero que sirva para a sua vida. Ok? Versículo 2. É com amor que falo isso, amém? E bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. Esse juízo aqui que Paulo está falando, ele está falando do juízo eterno, né, do trono branco lá de Apocalipse 20, ok? Trono branco lá de Apocalipse 20. Depois você dá uma olhadinha lá, tá? E ele diz aqui nesse versículo 2 também acerca da verdade. Essa verdade que ele está citando, ele vai citar nos versículos 8 e 20 desse capítulo 2. E é a realidade revelada. Né? Lá na palavra é a criação bíblica, né? É a verdade revelada de Deus, é a verdade do universo, é a verdade do homem, é a relação entre Deus e o homem. Tudo isso aqui é essa verdade que ele está citando aqui. Né? E nós temos uma obrigação para com Deus. Nós temos que ter ciência disso. Nós temos uma obrigação para com Deus. Como nós podemos observar dos versículos 6 ao 15, eles vão falar da nossa condição, da condição do homem. Então preste atenção. Verso 3. E tu, ó homem, que julgas os que fazem tais coisas, cuidas que fazendo-as tu escaparás do juízo de Deus? Irmãos, é muito sério esses capítulos 2, 3, 4 e 5 de Romanos. São capítulos muito sérios, irmãos. Muito. Esse juízo novamente refere-se ao juízo eterno. Verso 4. Ou desprezas tuas riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento. Vou repetir. Ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento. Mas
segundo a tua dureza e teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da tua ira, a da manifestação do juízo de Deus. Mas, segundo a tua dureza e teu coração impenitente, entesouras para ti, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus. Mais uma vez, o juízo aqui é a condenação final do trono branco, e as pessoas que agem da maneira citada estão entesourando para si ira, juízo, ok? Ou seja, estão guardando como um tesouro ira, a ira de Deus para si no dia do juízo. Verso 6. O qual recompensará cada um segundo as suas obras, a saber. Versículo 7, 8, 9 e 10, a gente tem aqui os termos básicos do juízo eterno de Deus. Olha lá. A vida eterna aos que, com perseverança em fazer bem, procuram glória, honra e incorrupção, mas a indignação e a ira aos que são contenciosos, desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. Essa verdade aqui é a mesma verdade que eu já disse lá no versículo 2. Tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal, primeiramente do judeu, também do grego. Glória, porém, e honra e paz a qualquer que pratica o bem, primeiramente ao judeu e também ao grego. Porque para Deus não há exceção de pessoas. Porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. E todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Ou seja, na esfera da lei serão julgados. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei. Então vou repetir, ficou confuso, né? Porque quando os gentios que não têm lei, ou seja, quem não é judeu, não tem lei, fazem naturalmente as coisas que são da lei, ou seja, fazem aquilo que quem tem a lei deveria fazer, não tendo eles a lei, ainda que eles não tenham, eles fazem o que deveriam fazer de acordo com a lei, para si mesmos são lei. Ou seja, deixa eu explicar aqui, quando diz aqui que fazem naturalmente, é porque o homem ele é criado com a essência de Deus, com a natureza boa de Deus. E ainda que o pecado, habite no homem, o fazer o bem, se ele faz coisa boa, esse mal que está dentro dele é restringido. Ok? Verso 15. Os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. Essa consciência aqui é a natureza humana, da criação de Deus, a natureza humana que tem origem lá na criação de Deus. Versículo 16. No dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. Fiquem atentos agora a essa parte do versículo 17 em diante aqui, que ele vai falar sobre a condenação dos religiosos, A condenação sobre os religiosos. Fizemos um apanhado aí já da condenação sobre os que se justificam a si mesmos, não a justificativa sobre nós mesmos. Nós não podemos nos auto-justificar. Quem nos justifica é Cristo. Quem nos justifica é quem retira de nós aquilo que nós não devemos fazer, é Cristo. Nós não temos esse poder. Foi Ele que se entregou numa cruz por nós. Amém? Então aí ele vai falando aqui do 1 até o 16 sobre essa condenação
mas sobre aqueles que se auto-justificam, aqueles que se acham autossuficientes, né? Então nós pegamos aqui vários versículos, né, interessantíssimos, né, falando sobre os temas básicos do juízo eterno de Deus, né, que foram dos versículos 7 ao 10, e agora do 17 em diante ele vai falar especificamente dos religiosos. Basicamente a gente sempre fala com vocês isso, religiosos, que seriam aqui os judeus de um modo geral em suas seitas, né? As seitas dos judeus. Né? A gente falou já de algumas, né? Os saduceus, os fariseus, né? E por aí vai. Tá? 17. Eis que, eis que tu que tens por sobrenome judeu e repousas na lei e te glorias em Deus e sabes a sua vontade e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído por lei, e confias que és guia dos cegos, luz dos que estão em trevas, instrutor dos nécios, mestre de crianças, que tens a forma da ciência e da verdade na lei. Tu, pois, que ensinas a outro, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Tu que dizes que não se deve adulterar, adulteras? Tu que abominas os ídolos, cometes sacrilégio? Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Porque, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. E aqui Paulo está falando para os judeus, mas nós trazemos para o nosso contexto hoje como igreja. E quanto dessas coisas, né, nós temos cometido que eu acabei de ler, e da mesma maneira que o nome de Deus, né, era blasfemado por conta das atitudes dos judeus, hoje ele é blasfemado por conta das atitudes dos crentes. Como tivemos vários casos aí que eu prefiro nem comentar recentemente, né? Alguns destaques aqui desse apanhado de versículos que eu fiz agora do 17 ao 24, olha lá. Quando ele fala assim, ó, no versículo 17, e repousas na lei e te glorias em Deus. Né? Quando ele fala assim, te glorias em Deus, ele está falando que eles estão se gloriando em Deus, mas o conhecimento deles é exterior, é objetivo. Né? É um conhecimento de uma forma objetiva. Não é aquele conhecimento interior, não é aquele sentimento, né, que nós sentimos, a ação do Espírito Santo dentro de nós. É algo somente exterior. É isso aqui que Paulo está falando no 17. Tá? Aí no 20 ele vai falar assim, ó, instrutor dos nécios, ou seja, dos ignorantes. E aí ele continua ainda no 20, ó, mestre de crianças. Efésios 4,14 vai falar que meninos. Né? E ainda Gálatas 4, versículo 1 vai falar menor. Quer dizer, vocês estão agindo como mestres, mas o conhecimento de vocês é aplicável, mas o proceder não condiz com aquilo que vocês falam. Né? E aí no 22 aqui a gente pode ver uma referência do que ele está dizendo aqui, né? Não deve adulterar e adultera. Vocês fazem isso, vocês falam que não pode adulterar, mas vocês adulteram. A gente vê Isaías falando algo parecido lá no capítulo 29, no verso 13. Ok? Prosseguindo aí, versículo 25. Versículo 25. Porque a circuncisão é na verdade proveitosa, se tu guardares a lei, mas se tu és transgressor da lei, a tua circuncisão se torna em incircuncisão. Né? A circuncisão, vou repetir, é na verdade proveitosa se tu guardares a lei, mas se tu és transgressor, a tua circuncisão não vale de nada. É isso que Paulo está falando aqui. Né? E continua, se pois a incircuncisão guardar os preceitos da lei,
Porventura, a incircuncisão não será reputada como circuncisão? Ou seja, se o gentio que não é circuncidado guarda a lei, ele não vai ser considerado circunciso? 27. E a incircuncisão, que por natureza o é, se cumpre a lei, não te julgará porventura a ti, que pela letra e circuncisão és transgressor da lei? Então é claro, né, os mestres da lei que ensinam, mas transgridem. Para nós hoje, não vive o que prega. Prega acerca das histórias dos outros. Não tem experiência e mais, não vive. Fala de santidade, não é santo. Né? Fala em dízimos e ofertas e não dizima e não oferta, não traz sua primícia. Né? Então, podemos sim contextualizar essa questão aqui que Paulo está falando para os judeus e trazermos para nós a igreja. Ok? Versículo 28. Porque não é judeu o que é exteriormente. Né? Ou seja, ele está dizendo aqui, não, a verdade é um sentimento raso, é algo que não transformou a pessoa. E ele está dizendo, porque não é judeu o que é exteriormente, nem é circuncisão o que é a que o é exteriormente na carne. Né? Cortar lá o prepúcio, né, que é a pele da extremidade do pênis, né, aquela pele, né, que a gente conhece como cirurgia de fimose, é nada. Se você não segue aquilo que a lei aqui, né, ele está falando para judeu, então o judeu precede aí seguir a lei. Tá? Verso 29, versículo 29. Mas é judeu o que o é no interior, e circuncisão a que é do coração. Então ele vem aqui quebrando um pouco já essa questão, né, que para ter aliança precisa ser circuncidado. Tá? Logicamente que ele está no início, então ele não vai entrar aqui de sola. Né? Sabedoria do apóstolo aqui. Continuando no versículo, no espírito, né? Não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Quando ele fala assim, ó, circuncisão a que é do coração, no espírito. Entenda que tudo que nós somos e fazemos para Deus é no espírito. Por quê? Porque tudo em nós é vaidade, a não ser aquilo que nós fazemos no espírito. Amém? Capítulo 3, rapidamente. Né? Vamos começar a falar um pouquinho aqui da justiça de Deus. Versículo 1. Qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muita em toda maneira, porque, primeiramente, as palavras de Deus lhe foram confiadas. Pois que, se alguns foram incrédulos, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que seja justificado em tuas palavras e venças quando fores julgado. Então, quando ele fala aqui nesse versículo 4 aqui, de maneira nenhuma, ele está dizendo assim, ó, que isso não aconteça. E isso vale para toda a epístola aos romanos, tá? E aí no finalzinho ele fala aqui, ó, para que seja justificado em tuas palavras, né, e venças quando forem julgados. Então Deus nos convence da justiça antes de nos arrependermos e crermos. Então primeiro eu sou convencido da justiça divina para ser depois então justificado. Amém? Versículo 5. E se a nossa injustiça for causa da justiça de Deus, que diremos? Né? Vou repetir. Se a nossa injustiça
for causa da justiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto, trazendo ira sobre nós? Falo como homem. Falo como homem. E ele responde, de maneira nenhuma. De outro modo, como julgará Deus o mundo? Versículo 7. Mas se pela minha mentira abundou mais a verdade de Deus para a sua glória, porque sou eu ainda julgado também como pecador. Então quando ele fala assim, início do versículo 7, mas se pela minha mentira abundou a verdade, essa verdade aqui, Paulo está dizendo assim, eu me faço mentiroso, não tem problema, desde que a verdade de Deus prevaleça, desde que a realidade de Deus prevaleça. Essa realidade aqui a gente vê no capítulo 15, versículo 8. Né? Essa realidade aqui, essa verdade, é uma questão de genuinidade, é uma questão de sinceridade, é uma questão de honestidade, fidelidade, confiabilidade. Ou seja, são virtudes de Deus. É essa a verdade que Paulo está falando. Versículo 8. E por que não dizemos, como somos blasfemados e como alguns dizem que dizemos? Façamos males para que venham bens. A condenação desse é justa. Né? Essa condenação é o juízo eterno. Pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma, pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos todos estão debaixo do pecado. Então vou repetir. Pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma, pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, né, ou bondade. Não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto. Com as suas línguas tratam enganosamente. Peçonha de áspides está debaixo de seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. E os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Em seus caminhos há destruição e miséria. Versículo 17. Pesado, né? E não conhecem o caminho da paz. Né? O pecador, ele não conhece o caminho da paz. Mas agora, nós temos paz com Jesus. Né? Capítulo 5, versículo 1. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Está falando aqui para os pecadores, né? Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz aos que estão debaixo da lei, o diz para que toda boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Essa questão desse versículo 19 aqui, quando ele fala para, na questão da lei, a lei era uma exposição do homem, para que ele pudesse, né? Para que eles fossem conduzidos, né, para que eles pudessem cumprir a lei. Então era uma exposição para que eles pudessem cumprir. Né? Na realidade, eles não tinham a graça ainda no período da lei. Então eles precisavam ser conduzidos pela lei. Então, com a exposição, eles eram conduzidos. Não esqueçam, a graça ela é muito mais pesada do que a lei. Né? Nós seremos muito mais cobrados pela graça do que aqueles que viveram no tempo da lei. No tempo da lei bastava você cumprir a lei. No tempo da graça, a questão, a régua, né, aumentou. Nós seremos mais cobrados. Né? Versículo 20. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei. Nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Tá? E aí no versículo 21 até o capítulo 5, versículo 11, ele vai falar da justificação. Né? E até o final desse capítulo que a gente está lendo, no capítulo 3, ele vai definir essa justificação. Então vamos ver rapidinho e a gente termina essa questão da justificação.
mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas. Né? E ele vai continuar aqui, né? Porque é a base, é o fundamento, né? Essa questão aqui de ter se manifestado sem a lei a justiça de Deus, a graça, né? Que é Cristo. Amém? É a revelação do Evangelho aqui, que ele está dizendo agora, né? Que é a justificação. Versículo 22. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Versículo 24, importantíssimo. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Então anote isso. Eu sou justo gratuitamente. Eu sou justo gratuitamente. Amém? O sangue, né, que me tornou justo. Não é o meu comportamento. Versículo 25. Ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. Então, essa, né, justificação foi proposta por Deus, né? Ele propôs. No Antigo Testamento, a gente tem uma ideia disso no propiciatório, que era a tampa da arca. Então, antes de Cristo, os pecados do povo eram tampados, mas não eram redimidos, não eram retirados, né? Então eles ficavam apenas ocultos pelo propiciatório, que é a tampa da Arca da Aliança, que ficava no tabernáculo de Moisés, no lugar santíssimo. Mas Cristo, enquanto esse utensílio, né, o propiciatório da arca, está escondido no Santo dos Santos, Cristo, na nova aliança, ele se mostra, ele se entrega, e nós temos essa visão. Né? Então, percebam, a arca da aliança sai do Santo dos Santos. Quando o véu se rasga de alto a baixo, provando que a obra não era de homem, mas era divina, não foi para que nós tivéssemos acesso, olha isso, não foi para que nós tivéssemos acesso ao Santíssimo, mas foi para que o Santíssimo pudesse sair do escondido e se revelasse à humanidade. Amém? Glória a Deus. Continuando. Voltando um pouquinho, quando ele fala no 24, né? Sendo justificados gratuitamente pela graça, pela redenção. O que é redimir? Redimir é você reaver comprando por certo preço. Foi o que Cristo fez por nós. Ele nos redimiu, né? Ele pagou pelos nossos pecados. Foram os nossos pecados que cravaram Jesus na cruz. Amém? Versículo 26. Para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está logo a vanglória? É excluída por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Então, vou repetir o 27. Onde está logo a vanglória? É excluída por qual lei? Das obras? Então, muitos querem se vangloriar pelas obras que fazem. Mas não. A vanglória não é nossa. A glória não é nossa. Mas pela lei da fé. Né? Graça. Amém? Versículo 28. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. É, porventura, Deus somente dos judeus? Não. Né? Perdão, vou repetir. É, porventura, Deus somente Deus dos judeus e não o é também dos gentios? Também dos gentios, certamente.
Versículo 30, visto que Deus é um só, que justifica pela fé a circuncisão, ou seja, aqueles que já são chamados povo de Deus, são justificados pela fé, e por meio da fé a incircuncisão. Ou seja, os gentios, né, eles são a maneira com a qual eles alcançam a posição para serem justificados é a fé. Então há uma diferença, ó. Visto que Deus é um só que justifica pela fé a circuncisão e por meio da fé a incircuncisão. Então, a origem para a justificação daqueles que são da circuncisão, os judeus, é a fé. Agora, para nós, os gentios, que somos da incircuncisão, a fé é o meio, é a maneira de alcançarmos a posição, né, onde nós podemos ser justificados por Deus. Pegou a diferença? Versículo 31 e o último para a gente acabar essa aula de hoje. Anulamos, pois, a lei pela fé. É grande essa contenda, né, dentro das igrejas. De maneira nenhuma. Antes, estabelecemos a lei. Fechando, ó, repetindo o 31. Anulamos, pois, a lei pela fé, de maneira nenhuma. Antes, estabelecemos a lei. Mais uma vez eu vou repetir. Jesus não veio para anular. Ele veio para agravar. Ele veio para cumprir ainda mais a lei. Amém? E a graça, que é o dispensar-se dele em nós, faz com que nós tenhamos o Espírito Santo que habita em nós e nos dá um diferencial dos patriarcas, dos reis, dos profetas, que não tinham o que nós temos, que é o Espírito habitando em nós e nos ajudando a resistir o pecado, né? E não que nós não vamos ser mais tentados, nós seremos tentados. Nós, né, 1 de João vai dizer lá que se a gente disser que não tem pecado, nós o tornamos mentiroso. E Paulo está dizendo aqui que nós sejamos mentirosos e Cristo verdadeiro, como nós lemos aqui. Então, a justificativa não existe para continuarmos no pecado. Muita gente fala assim, a graça veio e agora que eu sou salvo, não posso mais ser condenado, eu posso pecar à vontade. Não pode. Anulamos, pois, a lei pela fé, de maneira nenhuma, antes estabelecemos a lei. Amém? Então, quem verdadeiramente foi salvo não pode viver uma vida de qualquer maneira. Quem verdadeiramente aceitou a Cristo como seu único e suficiente Salvador, automaticamente recebe poder do alto, né? Recebe poder vindo do Espírito Santo para se manter firme, independente das situações e das tentações que venha a passar. Então é isso. Capítulos 2 e 3 de Romanos vencidos. No próximo vídeo, capítulos 4 e 5, e vamos avançando com tudo aí. Talvez 4, 5 e 6. 4, 5 e 6, talvez. Amém? Então, um grande beijo, fiquem com Deus. E eu quero te pedir, se você ainda não fez, curta, compartilhe esse vídeo, inscreva-se no canal e aproveita também para recomendar o canal para outras pessoas. Amém? Um grande beijo, até a próxima. Tchau, tchau.